Boa tarde a todos os amigos aí do canal, aos clientes também que compram os nossos produtos. Aqui quem vos fala é Bruno Alekhine, né? Eu quero mostrar para vocês hoje, pessoal, o plantio de um frasco, né? De um cruzamento de orquídea. O que acontece? As orquídeas, quando elas estão nos nossos orquidários, elas nos proporcionam as florações. Porém, quando nós queremos reproduzi-las, nós fazemos a polinização das mesmas. Através dessa polinização, as orquídeas geram frutos. Esses frutos são conhecidos como cápsulas de sementes. E a partir dessas cápsulas, nós conseguimos reproduzir as orquídeas. Muitas orquídeas nós conseguimos reproduzir em casa, sem o auxílio de um laboratório, sem o auxílio de equipamentos muito sofisticados, mas algumas espécies só podemos reproduzir em laboratório devido à fragilidade, devido a características de crescimento e por aí vai, entre outros vários fatores. Hoje eu vou mostrar para vocês o plantio de uma Miltonia moreliana da flor grande, bem grande. Ela é daquela variedade gigante, né? Essas mudas estão bem desenvolvidas já, as raízes bem bacanas, tá, pessoal? Não sei se está focando aí na câmera. Vou dar uma olhadinha aqui. O que acontece com essas plantas? Essas plantas já estavam passando da hora de serem plantadas, certo? Então eu vou estar fazendo esse plantio, mostrando para vocês, conversando um pouquinho, dando alguma dica que eu for lembrando, certo? E mostrando o passo a passo. No caso, pessoal, o que acontece? Essas mudas, quando estão dentro dos frascos, elas estão num ambiente completamente séptico, ou seja, um ambiente completamente esterilizado, sem a presença de fungos, sem a presença de bactérias, sem a presença de pragas como pulgão, cochonilha, porque elas estão aqui num ambiente completamente controlado. E aqui elas têm um gel, basicamente, que é um meio de cultura. Esse meio de cultura é composto de agar, que é uma gelatina, é um gelificante. E esse agar ele é adicionado de nutrientes, de sais minerais que essas plantas necessitam durante o seu desenvolvimento. Esse processo ele não pode ser feito em casa porque demanda certos equipamentos, demanda certo conhecimento teórico. Não é qualquer pessoa que conseguiria fazer isso devido a essas questões de esterilização. Mas a partir do momento que nós abrimos o frasco, ele já não é mais estéril, já não é mais esterilizado, já não é séptico. Então essas mudas vão estar tendo contato a partir de agora com o ar atmosférico, com essa atmosfera aqui de fora, que é uma atmosfera contaminada, que tem fungos, bactérias, vírus, tem pragas, enfim. Nesse ar que nós respiramos existem muitos seres que podem causar dano a essas plantas. E o que acontece? Dentro do processo delas de aclimatação, ou seja, no momento em que elas estão se acostumando com um novo meio, uma ou outra vai acabar sucumbindo, né? Uma mudinha ou outra dessa acaba não sobrevivendo, tá, pessoal? Então não são todas que vão sobreviver. Quando a gente olha essa quantidade de mudinhas, a gente fica impressionado, né? Mas muitas delas se perdem no caminho. E é devido a isso que o preço das orquídeas, muitas das vezes, é um pouco mais elevado. Devido à sua raridade, devido a cruzamentos, seleções genéticas e tudo mais, mas também devido às dificuldades, devido às percas que ocorrem, né, durante o processo de cultivo. O material que nós vamos utilizar para poder plantá-las é basicamente palha de arroz carbonizada e esfagno. Esse esfagno aqui é o esfagno brasileiro, esfagno rosa. É um esfagno de boa qualidade, tá, pessoal? Ele vem lá do sul. Não é tão bom quanto o esfagno chileno. O esfagno chileno ele é de melhor qualidade, tá? Mas para o cultivo de orquídeas esse daqui é o suficiente, mais do que o suficiente. Até porque as plantas não ficam muito tempo no esfagno. Elas ficam aproximadamente um ano e meio. A partir daí, nós vamos começar a fazer o plantio dessas plantas em vasos individuais. Nós vamos estar tirando cada uma da bandeja, né? A bandeja que nós utilizamos aqui, mais comumente, no meu orquidário, é a bandeja de 128 células. Cada célula tem aproximadamente 2 por 2 por 2 centímetros de largura, 2 centímetros de profundidade
e 2 centímetros de comprimento. São essas células aqui, né? Essa bandeja plástica. É muito interessante porque ela é lavável, tá, pessoal? Então, muitas das vezes eu não faço só um cultivo nessa bandeja. Eu utilizo ela num plantio e depois de utilizá-la no plantio, eu posso utilizar no plantio de outra planta. A palha de arroz ela é colocada nessa mistura seca, pessoal. E o esfagno molhado faz com que ela se grude ao mesmo. Eu vou tentar mostrar para vocês o aspecto que ele fica. Esse esfagno, ele fica com um aspecto, tá vendo? Salpicado. Tentando focar aqui. Salpicado de palha de arroz. Inclusive eu vou botar mais, tá? Não existe uma medida precisa de palha de arroz. Não existe uma regra, tá? Nós colocamos a quantidade assim, meio que no olho. E dependendo de cada planta, né? Porque tem plantas que necessitam de mais umidade. Nesse caso a gente coloca menos palha de arroz. E existem plantas que precisam de substrato mais seco. Nesse caso nós colocamos mais palha de arroz. Porque a palha de arroz ela é um item que nós colocamos no meio de cultura, no meio que nós estamos cultivando elas, no substrato, para conferir ao mesmo propriedade de ficar mais drenante, ou seja, da água escoar com mais facilidade. Já o esfagno é para segurar um pouco de umidade e juntos eles conseguem segurar uma boa quantidade de adubação e tal. Fica bem legal, bem soltinho, bem respirável esse substrato, né? Ou seja, o ar consegue realizar trocas gasosas do mesmo, porque as raízes das orquídeas são relativamente delicadas, relativamente sensíveis. Elas precisam dessa troca gasosa. Agora ficou bem melhor, o aspecto agora já está me agradando, acredito que vai agradar as plantas também. E é interessante, pessoal, que a palha de arroz, além de adicionar essa característica física, né, do substrato ficar mais soltinho, mais respirável, ainda proporciona uma característica no que diz respeito à química do substrato, né? Pois ele adiciona silício, sílica, enfim, para que a planta absorva. E essa sílica, né, esse silício, ele acaba colaborando com o cultivo das plantas. Por quê? Porque esse composto ele ajuda na formação e no fortalecimento da parede celular. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que essa planta vai ter uma maior resistência a perdas de água, vai ter uma maior resistência à desidratação, né? Que é a perda de água propriamente dita, vai ter mais resistência contra pragas e doenças, fungos, bactérias, por aí vai. Por quê? Por conta da parede celular das mesmas estarem bem desenvolvidas, né? As plantas estarem bem nutridas. A casca de arroz, ela contribui dessa forma, então, até para a nutrição dessas plantas, né? Faz com que essas plantas consigam crescer de forma bem mais saudável, de forma bem mais rápida. Isso é muito interessante, né? É isso que nós buscamos para as nossas plantas. E esses frascos, pessoal, eu procuro sempre fazer cruzamentos bem bacanas, tá? Algumas pessoas já compraram frascos meus, e inclusive algumas das plantas que eles já plantaram floriram. Um amigo meu, alguns meses atrás, me mandou foto, por exemplo, de uma Sofronite Cerno, que ele comprou comigo o frasco e já está florindo na casa dele, já está indo para a segunda floração. Aqui no canal, inclusive, tem foto de plantas que foram clientes meus que compraram um frasco, plantaram e esses frascos desenvolveram, no caso as mudas, né? E conseguiram florir na casa dessas pessoas, tá? Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Muitos vendedores, eles querem apenas vender, né? Eles não te dão muita dica do que tem que ser feito, de como deve ser feito o cultivo. É o seguinte, pessoal, é como eu falei para vocês. Muitas dessas plantas não vão sobreviver até a idade adulta. Algumas delas a gente perde. Isso é normal. Isso faz parte daquilo que Darwin falou, né? A respeito de seleção natural. Ou seja, o meio vai selecionar os indivíduos mais adaptados, o meio vai selecionar os indivíduos mais fortes para que esses sobrevivam, para que esses possam progredir e possam reproduzir, né? Para que eles tenham melhores condições no ambiente, seja ele natural ou no ambiente
doméstico, um ambiente de cultivo como esse que eu propicio aqui, né? E é o seguinte, o cultivo dessas plantas é feito da seguinte maneira, pessoal. A adubação, eu uso a mesma adubação que eu uso nas plantas adultas, tá? Só que eu não uso adubação hoje mesmo que eu plantei. Eu deixo essas plantas aí no mínimo uns 15 dias sem receber adubo, para elas irem acostumando com o novo meio, né? Até porque elas estavam acostumadas trancadas dentro do frasco. Elas nunca tinham tido tanto espaço igual elas vão ter aqui, elas nunca tinham tido um ar, né, que sofre tantas mudanças. No laboratório, por exemplo, a temperatura ela é mais controlada. E agora elas vão ter que se acostumar com as plantas adultas. Então eu coloco elas lá do lado de fora, embaixo do sombrite de 50%, que é o mesmo sombreamento que eu uso para as plantas adultas. E essas plantinhas vão desenvolvendo, tá, pessoal? Eu tenho tido bons resultados. Aí alguém pode me perguntar assim, mas Bruno, sempre foi assim? Você nunca perdeu todo o seu cultivo? Já me aconteceu de eu perder todas as plantas. Uma vez eu adquiri, isso já há muitos anos atrás. E os frascos já eram caros, né? Até que eu vendo num valor bem acessível, mas antigamente era bem caro e não se encontrava frasco barato no mercado, não. Eu comprei 2 frascos de Schilleriana, Cattleya Schilleriana, e eu perdi, tá? Perdi esses 2 frascos porque o ambiente não era adequado para o cultivo e também pelo fato de que eu não sabia mesmo cultivar. Não existia muita informação na internet sobre, e quem cultivava frasco não ensinava. Então a gente tinha que quebrar a cabeça para poder descobrir. Hoje em dia eu já ensino para vocês de forma gratuita, né? Eu falo para as pessoas como se cultiva, dou dicas, falo a realidade, que nem todas as plantas sobrevivem. E é assim mesmo, faz parte, são seres vivos, né? Mas até que a quantidade que sobrevive, pessoal, é boa, tá? Acaba pagando os custos, acaba dando um lucro legal. Eu não vou falar que você perde tanto ao ponto de ser prejuízo, de ser inviável. Não, não é uma atividade inviável. É viável, desde que você siga os padrões corretos, desde que você faça a adubação das plantas, desde que você faça o replantio daqui a uns 10 meses, 12 meses, quando essas plantas estiverem grandes, né? Maiorzinhas. A gente vai ter que tirar elas da bandeja e passá-las para o vasinho individual. Aqui provavelmente eu vou passar para um vasinho 7 a princípio, depois para um vasinho 10 e depois para um 15, quando elas estiverem na fase de florir. Mas por enquanto, pessoal, pelos próximos 10 a 12 meses, apenas essa célulazinha da bandeja aqui já vai ser o suficiente para essas plantas. E qual é a forma que eu uso para poder plantá-las? Galera, as plantinhas maiorzinhas, eu costumo plantar sozinhas. Eu pego as raizinhas dela, pego um pouco do esfagno com a casca de arroz, venho aqui e abraço apenas as raízes, tá, pessoal? Não precisa abraçar a parte verde da planta, não. Até porque isso é ruim. Você acaba matando a planta se você envolver muito o rizoma dela, as folhas, tá? Até porque a orquídea não gosta de ser soterrada. E tem gente, a gente fala, e muita gente continua plantando orquídea socada dentro do substrato. Isso aí não funciona. Isso aí não é legal, você vai estar matando a sua planta. As pessoas fazem isso principalmente, eu já entendi por quê. Depois de muito observar, eu percebi que as pessoas fazem isso para poder firmar a planta no vaso, porque a planta fica molenga se colocar ela da forma correta. Aí as pessoas acabam plantando as orquídeas de forma incorreta para poder elas ficarem firmes no vaso. Não é isso que tem que fazer. Na realidade, o certo seria colocar um tutor, um palito de churrasco, para manter a planta firme. Não afundar a planta no substrato, né? Afinal de contas, você está plantando a orquídea, não sepultando a mesma. Aqui nós temos 2 mudas um pouco menores. Eu posso juntar as duas, pegar um pouquinho de substrato, tá vendo? Do esfagno com a palha de arroz, abraço apenas a raiz dessas plantas, coloco elas dentro da célula. Esse substrato precisa ser socado, esse substrato ele precisa ficar compactado? De forma alguma, pessoal. Essas plantas eu procuro plantá-las de forma mais frouxa possível, tá? Ou seja, de forma mais folgada, de forma que as plantas possam respirar. Porque quando a gente amassaga muito o esfagno e coloca ele imprensado aqui dentro da célula, pode acontecer até mesmo
de quando tu molhar a água passar por cima e não penetrar. Isso vira uma pedra, se tu socar demais o substrato. Então o certo é não socar o substrato, o certo é pegar, fazer uma buchinha apenas e encaixar dentro da célula, né? A célula é cada buraquinho desse aqui da placa, tá, pessoal? Para quem não sabe, para quem não está habituado com o termo, nós temos que falar os termos para vocês irem aprendendo, se habituando. E temos que mostrar o cultivo, pessoal. Eu sempre mostro o cultivo para que outras pessoas também se habilitem a fazer. Que outras pessoas também se encorajam. Assim como eu, você pode perder algumas plantas no início, o que é normal. Eu já cheguei a perder todas do cruzamento da Schilleriana, como eu falei para vocês. Mas porque não existia muita informação sobre. Hoje em dia não, hoje em dia é mais fácil. E tem plantas também, pessoal, que são bem interessantes para vocês cultivarem. Ó, dentro do próprio frasco tinha plantas morrendo. Eu já joguei 3 fora aqui no chão, depois vou varrer e jogar fora. Isso é normal também, morrem plantas dentro do frasco. São seres vivos. Existem plantas que são mais fáceis de vocês cultivarem, tá? Por exemplo, as catleias bifolhadas do grupo da Forbese, do grupo da Harrisoniana, do grupo da Leopold, Gutata, as caneludas, né? São bem fáceis de cultivar. Também as monofolhadas, tipo Varneri, Labiata, tá bom? São bem fáceis de cultivo. São plantas que eu orientaria vocês a comprarem. Inclusive eu tenho frasco de algumas plantas dessas. E tem alguns materiais também para poder buscar no laboratório. Em breve eu vou estar disponibilizando para vocês alguns materiais bem diferenciados. Gutata alba, por exemplo, né? Que é um cruzamento que eu fiz aí de troitino com calimã. Eu vou estar disponibilizando essas plantas em breve. Eu tenho aqui, por exemplo, um cruzamento de Cattleya gutata cerulea com Brassavola tuberculata. Vai sair coisa boa, tá, pessoal? Esse híbrido ele já existe. E sai bem legal, é um híbrido natural, ele ocorre na natureza, tá? Eu inclusive confundi o nome dele esses dias num grupo aí, o pessoal me orientou, falou que não era o nome que eu estava falando. Eu achava que era Brassocatleya litoralis, porque eu ouvi um grande orquidófilo e eu vi também na internet alguns locais chamando esse híbrido de Brassocatleya litoralis. E não é, eu não encontrei registro para esse híbrido, na realidade. Mas não é a litoralis, porque a litoralis é feita com Cattleya Leopold, né? A tigrina, que nós chamávamos. Esses híbridos de Cattleya com Brassavola, pessoal, cresce muito rápido, tá? Inclusive eu fiz um de Brassavola nodosa com Cattleya harrisoniana. E eu vou registrar esse híbrido. Esse híbrido já está dando espata. E tem coisa de 2 anos que eu plantei nos vasos. No vaso 10. Tirei da bandeja e plantei no vaso 10. Eles ficaram coisa de 8 meses na bandeja. Já estavam enormes, esses seedlings. Aí eu tirei e passei para o vasinho individual. Num vídeo aí para trás, se eu não me engano, no último ou penúltimo vídeo, eu mostrei essas plantas, tá? Inclusive tem clientes meus que compraram mudas comigo e que essas plantas já estão também dando espata. Espata, para quem não sabe, é aquela folha que sai no meio das folhas principais, é uma folhinha menor, menos desenvolvida, e que é responsável por proteger os botões florais na fase inicial deles, né, antes deles emergirem. Espatas florais são muito comuns em Cattleyas, em algumas Brassavolas também, tá, pessoal? Lélias também costumam dar espata floral. Aqui, rapidamente, pessoal, eu plantei quase 40 mudinhas. Nesse tempo que eu estou conversando com vocês, dando algumas dicas, tá vendo? E essas dicas são valiosas, muita gente não leva a sério, porque acha bobeira, né? Muita gente desconsidera algumas dicas, mas veja bem, que plantio legal que fica, ó. Tá vendo? É desse jeito que vocês vão disponibilizando as plantas. Eu vou continuar o cultivo aqui, pessoal, e eu deixo vocês com esse videozinho, tá bom? Quando vocês comprarem uma orquídea florida no mercado, na floricultura, valorizem, porque dessa fase aqui até florir, vai aproximadamente 3 anos de cultivo. Algumas plantas mais, tem planta que chega a 8, 15 anos de cultivo. Mas alguém tem que plantar, né, pessoal? No geral, a maioria leva 5 anos. Até mais, muito obrigado.
Um ótimo final de semana para todos os amigos aí, tá? Se alguém precisar de algum produto ou plantas, só procurar aqui no canal, tem meu telefone. Só entrar em contato ou fazer um comentário aí que eu vou estar respondendo, tá? Até mais.